Bom, vamos resolver mais uma questão, tá? De classe. Caiu na prova de 2020, na disciplina de algoritmos. Na verdade, 2021, né? Primeiro semestre e foi prova final, certo? Bom, e a questão ela é enorme, né? Enfim, bora ler. Faça um programa que implemente a seguinte especificação. Crie uma classe pessoa que possui como atributos o nick, no caso, nickname, o apelido, a idade e o gênero da pessoa, além de um atributo especial chamado amigos, que será um dicionário para armazenar os amigos de uma pessoa. No caso, um amigo é um objeto do tipo pessoa, certo? O programa principal deve ter um dicionário chamado pessoas para guardar objetos da classe pessoa em uma rede social. E um menu para chamar as funções a seguir, passando os dados necessários de que forem digitados pelo usuário. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem a classe pessoa, e dentro a gente tem o nick, a gente tem a idade, o gênero e tem um atributo chamado amigos. Então vai ser um dicionário para cada um, né? Tá. O programa principal deve ter um dicionário chamado pessoas para guardar objetos. Tá, então a gente vai ter aqui, na verdade, dois dicionários, né? Porque a gente vai ter o dicionário do programa principal e a gente vai ter o dicionário de cada um dos objetos, né? Então tem um dicionário que vai ter o nick, a idade e o gênero. E vai ter também os amigos, né? Só que esses amigos aqui, eu tô em dúvida se... são dois dicionários, né? Tem um dicionário maior e tem um dicionário dentro da classe, que vai ser associado a cada objeto. E beleza. Em seguida, crie funções para cadastrar uma pessoa, pedindo ao usuário para digitar. Calma aí. Para digitar o nick, que não pode ser igual a outro já existente. Idade e gênero, buscar uma pessoa na rede social, passando o nick como chave, retornando o referido objeto do tipo pessoa, ou nome se a pessoa com tal nick não existir na rede social. Listar os adultos, pessoas com mais de 18 anos na rede social, de um dado gênero passado como parâmetro da função. Por exemplo, M para masculino, F para feminino. Adicionar amizade de duas pessoas, a opção deve receber no mínimo dois nicks como parâmetro. Bom, aqui a gente tem um problema, né? Por quê? Eu sei trabalhar com um número definido de parâmetros. Quando você tem no mínimo dois parâmetros, tem que usar uma técnica específica, só que eu não lembro. Então vamos considerar essa parte de no mínimo dois nicks. Então vamos considerar apenas dois nicks. E dentro dessa função deve ser feita chamada a função buscar do item B para encontrar as pessoas com esse nick. Lembre-se que uma amizade é uma via de mão dupla, ou seja, se a gente tem duas pessoas x e y, se x for adicionado com amigo de y, y também deve ser adicionado com amigo de x. E por fim, listar os nomes dos amigos de uma dada pessoa, passando no mínimo o nick dessa pessoa como parâmetro. Tá, a minha maior dúvida aqui é só sobre os dicionários e os amigos, né? Enfim, então vamos criar aqui a classe. A classe vai se chamar pessoa, né? Meu Deus, tô viajando já. A classe vai se chamar pessoa. E aí nessa classe a gente vai ter os atributos, né? Então def init, certo? E aqui a gente vai ter o objeto self. Tá, eu tenho dúvida como eu faço essa classe, porque olha só. A gente pode fazer uma classe dessa forma e colocar os métodos dentro da classe, certo? Eu acho que essa é a melhor forma de fazer. Não vai dar certo. Porque aqui ele fala que aqui são métodos, ou seja, tem que estar dentro da classe. Mas nessa questão aqui, o programa principal deve ter um dicionário chamado pessoas.
para guardar objetos da classe pessoa em uma rede social. Tá, então a gente pode ter dois dicionários, tá? Um dicionário aqui dentro, que aqui a gente está trabalhando com objetos, e o dicionário fora. Então, aqui eu vou fazer como eu fiz aqui, tá? Então, aqui eu vou criar a classe e... calma aí, deixa eu ver aqui a questão novamente. Deve ter um dicionário chamado pessoas para guardar objetos da classe pessoa. Tá, nesse caso aqui, tem uma lista, né, que a gente pode considerar como sendo o dicionário. Mas a gente tem que ter os atributos, né? Então teria que criar aqui os atributos, de qualquer forma. Tá, então vamos criar aqui os atributos. Nickname, né? Então self ponto nickname vai receber. Eu não sei como eu faço, velho. Se eu faço como eu fiz aqui, que dá aqui, por exemplo, eu não tenho atributos, né? Aqui eu tenho atributos. Então, se eu tenho atributos aqui, aqui eu tenho que passar como parâmetro esses atributos. No caso, o nickname. Eu vou ter também a idade, certo? Vou ter o gênero. E vou ter também um atributo especial chamado amigos, que será um dicionário para armazenar os amigos de uma pessoa. Tá, ou seja, cada pessoa vai ter esse dicionário, né? Então aqui eu tenho dúvida se eu crio. Se eu não coloco aqui como parâmetro, eu acho que eu tenho que colocar como parâmetro, né? É porque vai ser para cada objeto. Nesse caso daqui, era um para todos, mas cada um vai ter um particular. Então aqui eu tenho que passar como parâmetro amigos, certo? Não, na verdade, deixa eu ver. Se eu preciso passar como parâmetro amigos, ah, deixa eu ver. E aí, eu preciso ou não preciso? Tô em dúvida. Aqui como eu não tinha, não sei. Tá, vamos ver o que acontece. Então, self.amigos vai receber um dicionário. Então aqui eu vou ter nickname recebe nickname. Calma aí que eu escrevi errado. Aí self.idade recebe idade. Self.gênero recebe gênero. É porque eu costumo fazer de outra forma, né? A forma que eu consigo fazer é essa daqui, ó. Eu uso a classe só para definir os atributos. E o restante eu faço nas funções e no programa principal. Mas voltando, cadê a questão? A classe 002, isso aqui. Tá, então aqui seria o que? Self.amigos vai receber um dicionário. Tá vendo? Bom, self.amigos vai receber amigos. E amigos é um dicionário. Então eu teria que colocar aqui amigos é igual a dicionário. Não sei. Tá, deixa eu pensar. Porque pensa, ó, o nickname, ele é um nome, aqui é um número, aqui é um nome também, né? E aqui é um dicionário. Então não sei se eu ponho aqui já o dicionário. Enfim, vamos colocar assim, self.amigos recebe amigos. Porque, por exemplo, se eu coloco self.amigos recebe isso aqui, no caso da música, eu estou fazendo isso para todos os objetos. Então, por isso que eu estou passando aqui. Então, eu posso fazer assim. Eu vou tirar esse amigos aqui e agora vai estar tudo certo. Eu não preciso definir self.amigos ainda, porque ele só vai ser definido depois, certo? Então, self.amigos vai se referir a esse objeto daqui. Beleza.
Bom, então aqui a gente já criou os atributos, né? Então agora a gente vai fazer o restante no programa principal, certo? Bom, então vamos lá. Cadê o programa principal do dicionário chamado pessoas? Então vou criar aqui já o dicionário chamado pessoas, certo? Beleza. Para guardar os objetos da classe pessoa em uma rede social. Um menu para chamar as funções a seguir, passando os dados necessários que forem ditados pelo usuário. Tá, crie funções para cadastrar uma pessoa. Tá, então a gente vai ter aqui def cadastrar, certo? Vamos colocar só def cadastrar, certo? Deve cadastrar, pedindo ao usuário para editar o nick, que não pode ser igual a outro nick já existente na rede social, idade e gênero. Olha só, quando a gente tem um método, que é uma função dentro da classe, a gente pode passar o self como parâmetro, que é o próprio objeto. Aqui nesse caso, eu não posso passar self, né? Já que self está dentro da classe. Então aqui eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar o nick, né? Pedindo ao usuário para digitar o nick. Então aqui, na verdade, é, eu vou ter que passar o nickname. Então, nickname vai ser a chave, ou melhor, o parâmetro, certo? Bom, então, quando eu entrar aqui em cadastrar, olha só, no programa da música, olha só, a gente criava, cadê? Aqui, ó. No programa principal, a gente criava a instância, certo? Só que nota que aqui essa instância ela não vai mudar, né? Vai ser sempre playlist. Só que nesse caso daqui vai mudar, certo? Porque a gente vai ter um dicionário de pessoas e vão ter diferentes instâncias, certo? Então aqui eu tenho que criar instância. Então eu vou ter que fazer, sei lá, P. Aí eu vou passar aqui o nome da classe. Então pessoa, certo? Bom, criar instância. Criada a instância, eu vou pedir primeiro o nickname, certo? Então eu vou pedir aqui p.nickname, p.nickname vai receber um input, né? Deixa eu ver, input, só input, né? Porque é o nome. Então digite seu nickname. Digite seu nick, droga, que eu acabei apagando. Digite seu nickname, certo? Bom, aqui eu vou ter que fazer já uma validação, né? Eu tenho que verificar se esse nick, certo? Se ele está. Na verdade, da forma que eu estou fazendo aqui, tá errado, né? Porque quando eu defino assim, ó, por exemplo, self.nickname igual a nickname, eu tenho que passar nova pessoa, por exemplo, P, e aqui eu tenho que passar os atributos, né? Que no caso seria nickname, teria que passar também a idade, e teria que passar o gênero, certo? Então, dessa forma aqui eu tô fazendo errado. Então, deixa eu pensar o que eu posso fazer para resolver. Para resolver isso aqui, é só eu fazer isso. Tá, vamos deixar assim mesmo. Aí aqui a gente vai definir uma string. Aqui a gente vai definir a idade. A idade vai ser um número inteiro. Bom, o gênero vai ser uma string. E aqui self.amigos. Beleza. Bom, aí agora a gente verifica, né, se esse nick já está dentro do dicionário. Então a gente faz se p.nickname em pessoas, certo? Aí a gente vai ter que imprimir print é, esta esse nickname, né?
este nickname já está cadastrado, certo? Bom, caso contrário, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai pedir os outros dados, certo? A gente vai pegar p.nome, ou melhor, nome é o nickname, né? Então a gente pede a idade. Bom, olha só. A idade, ela tem que ser um número, né? Eu não sei se precisa fazer validação aqui, tá? Mas, por via das dúvidas, vamos fazer validação. Então, vou criar um while true. Daí eu vou pedir p.idade. Na verdade, eu tenho que pedir um try aqui antes, né? Então, eu vou ter p.idade vai ser igual a int input. E aqui vai ser digite sua idade, certo? Bom, se a idade ela for positiva, então se p for maior ou igual a zero, a idade pode ser zero, né? Ou a gente só vai considerar números acima de zero. Porque, por exemplo, um bebê nasceu, ele tem zero anos. Então a gente vai colocar p maior ou igual a zero. Então a gente dá aqui um break. Bom, caso contrário, a gente vai imprimir, né? De que a idade não pode ser negativa, certo? Bom, e aqui a gente faz o except, valor e erro. Bom, como deu um valor erro, significa que o número nem é inteiro. Então, digite, vamos colocar assim, a idade deve ser um número inteiro positivo. A idade deve ser um número inteiro positivo, certo? Tá, então quando sair desse loop, significa que foi validada a idade, certo? Bom, e agora a gente tem que pedir o quê? A gente tem que pedir o gênero, né? Tá, olha só. Como é que eu vou pedir o gênero? O gênero tem que ser F ou M, né? Aqui, ó, por exemplo, F para masculino ou M para masculino ou F para feminino. Tá, então eu vou pedir, novamente eu vou fazer um while true aqui, certo? E agora eu vou pedir, né? P.gênero vai ser igual a input. E aqui eu vou colocar digite F para feminino ou M para masculino, certo? Bom, aqui o que acontece? A pessoa pode digitar um F maiúsculo ou pode digitar um M maiúsculo. Então a gente tem que garantir que ele vai estar pequeno, né? Porque daí a gente pode fazer verificação. Se p.gênero for igual a F ou p.gênero for igual a M, então a gente pode dar um break, certo? Caso contrário, a gente vai imprimir uma mensagem. Entrada inválida. Tente novamente. Ou seja, ele vai ficar nesse loop até a pessoa digitar M ou F para um dos gêneros, certo? Beleza, então a pessoa digitou o gênero. Aqui a gente já pediu tudo, né? A gente já pediu o nome, foi a primeira coisa que a gente pediu. A gente já pediu a idade e a gente já pediu o gênero. Em amigos, a gente não vai pedir nada agora. Por quê? Para cadastrar amigo, a gente precisa ter pelo menos duas pessoas, certo? Porque se eu não tiver nenhuma pessoa, não tenho como cadastrar amigo. Já que eu preciso ter uma função para cadastrar e preciso ter uma função para adicionar amigos. Então aqui, se passou de tudo isso, a gente vai ter que vir aqui dentro do else, certo? E agora a gente vai pegar o dicionário de pessoas, vai pegar a chave, que nesse caso vai ser o nickname,
e a gente vai adicionar essa pessoa, certo? Ou seja, vai adicionar o P. Beleza, então aqui a gente tem uma função, né, que cadastra uma pessoa aqui nessa, nesse dicionário, né, chamado pessoas, certo? Bom, o problema aqui vai ser como eu não sei como acessar esse self.amigos ainda, né? Enfim, vamos lá. Agora a gente precisa ter uma outra função, né? Que é para buscar uma pessoa na rede social, passando o nick como chave, retornando o referido objeto do tipo pessoa, ou nome, se a pessoa com tal nick não existir na rede social. Tá, quando ele diz aqui retornando o referido objeto, o objeto ele tem esses três atributos junto do outro que é o dicionário de amigos. Então a gente tem que retornar a partir do nickname a idade, o gênero e os amigos desse cara. Então aqui a gente vai criar, né, um def busca, sei lá, busca pessoa. E o parâmetro aqui vai ser nickname. Na verdade aqui eu vou ter que passar dois parâmetros, né? Porque eu tenho que passar o nome da pessoa e tenho que passar o dicionário de pessoas. Então vai ser pessoas e vai ser o nickname, certo? Beleza. E agora eu tenho que verificar, né, se essa pessoa está cadastrada. Se tiver, eu vou simplesmente imprimir os atributos dela, ok? Ah, tá, então como é que a gente faz isso aqui? A gente faz um se nickname, certo? Se nickname em pessoas. Na verdade, a gente pode fazer. Olha só, antes de pedir para ver se tem uma pessoa, a gente tem que verificar se tem alguma pessoa. Então a gente tem que verificar se o dicionário não está vazio. Então, se pessoas, aí a gente vai fazer o seguinte: se nickname em pessoas, aí a gente vai fazer aqui um for, sei lá, vamos colocar for pessoa, vírgula, valor em, certo? For pessoa, vírgula, valor. Calma aí. Tá, eu não sei se aqui tem que ser necessariamente um dicionário ou se pode ser uma lista. Aqui, o que será um dicionário para armazenar os amigos de uma pessoa? Tem que ser um dicionário mesmo. Então aqui vai ser em pessoas, ponto items, certo? Tá. Então, se nickname está em pessoas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que imprimir os dados dessa pessoa, né? Então, eu posso fazer esse aqui da seguinte forma, ó. Ah, tá, eu posso fazer. Não sei se eu uso um for, mano. Acho que não tem necessidade de usar um for, né? Porque se o nickname tiver em pessoas, a gente pode imprimir direto, certo? Então eu vou imprimir assim: print, coloca assim, dados referentes a. Aí aqui eu vou colocar o nickname, certo? Então aqui eu tenho que ter uma f-string. Dados referentes a nickname. Aí aqui agora eu posso simplesmente colocar print uma f-string. Aí eu passo o nome, né? O nickname não precisa, porque eu já estou colocando o nickname lá. Então eu tenho que passar a idade, né? Então, idade de. Aí aqui eu tenho que passar o nome da pessoa, no caso o nickname. E aqui eu coloco a idade, certo? Então a idade vai ser o quê? Vai ser pessoas, certo? A chave vai ser nickname. E como é um objeto, né? Eu coloco aqui o atributo que é a idade.
certo? Aí aqui eu coloco um print agora, só que do gênero, certo? Então eu coloco aqui o gênero de... Eu não sei se tem necessidade de colocar idade de não sei quem, né? Porque aqui eu já coloquei dados referentes a não sei quem. Então aqui eu vou colocar só idade, tá? Vou colocar só idade. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar só gênero. Aí aqui eu coloco pessoas, passo o nome, que é nickname. E agora eu coloco o atributo, que é o gênero, certo? Beleza. E agora a gente imprime os amigos, tá? Tá, no caso dos amigos, é um dicionário. Então eu vou colocar print, uma f-string. Eu vou colocar aqui amigos, dois pontos. Aí agora eu passo o nome do dicionário. Aí eu passo o nickname, certo? E passo o atributo, que é amigos. Ok? Beleza. Então, se o dicionário não estiver vazio, a gente verifica se essa pessoa está no dicionário, certo? Só que pode acontecer do dicionário não estar vazio, mas essa pessoa não está no dicionário. Então a gente vai imprimir a seguinte mensagem, ó, print. Eu não sei se isso aqui tem que ser feito pelo programa principal. Eu acho que tem que ser das funções mesmo, tá? Então aqui a gente vai imprimir usuário de nickname, usuário chamado. Não, vou colocar só usuário chamado nickname, né? Usuário nickname não está cadastrado, certo? Bom, e aqui a gente coloca um outro else. Deixa eu ver. Aqui, ó. Passando o nick, retornando o referido objeto, ou none, se a pessoa com tal nick não existir na rede social. Tá, então o que acontece? Eu vou ter que dizer, se a pessoa não existir, né? Eu tenho que retornar none aqui, né? Então, retorno none. E aqui, no caso de não ter nada no dicionário, a gente vai imprimir, né? Não existe pessoa alguma cadastrada, né? Não existe usuário algum cadastrado é melhor do que pessoa. Não existe usuário algum. Não existe usuário cadastrado. Tá. Não existe usuário cadastrado. Ponto. Certo? Beleza. Então essa é a função pessoas nickname. Beleza? Bom, só que aqui no item C tem um item aqui, ó, adicionar amizade. Olha só, no item D, né, a gente precisa criar uma função que vai ter que usar a função buscar do item B para encontrar as pessoas com estes nick. Tá, então vamos pensar no item D depois. Vamos criar aqui agora a outra função, né? Que é para listar os adultos, né? Pessoas com mais de 18 anos na rede social, passando como parâmetro da função. Por exemplo, M para masculino ou F. Tá, então aqui a gente vai ter que passar como parâmetro o dicionário. Vai ter que passar também o gênero, né? É. Então aqui vai ser lista adultos. Então os parâmetros aqui vão ser pessoas e vai ser o gênero, certo? Beleza. Como é que a gente faz para listar os adultos passados da rede social? Beleza. Por exemplo, para tá. Como é que a gente vai fazer então para imprimir esses caras, né?
Bom, a gente pode criar uma lista de objetos e cada pessoa ali vai ter o nickname e a idade, né, como sendo os atributos. Ou a gente pode criar um outro dicionário de pessoas maiores de 18, certo? Tá, então o que eu posso fazer? Tô pensando, mano, se eu crio um outro dicionário. Porque olha só, eu poderia, por exemplo, já adicionar as pessoas de um determinado gênero que fosse maior de idade, né? No caso, ter ali 18 anos ou mais, certo? Já que dentro desse cadastrar. Mas como ele quer uma função para listar, eu acho que a gente tem que fazer esse procedimento dentro da função. Se eu colocar aqui fora. Ah, não, ele só quer que a gente liste, né? Então a gente poderia fazer aqui dentro do cadastrar mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte. ah, eu vou criar é, um dicionário. Então eu vou criar aqui um dicionário, ó. Homens adultos, certo? Ele quer a idade, ele só quer os adultos. Ele só quer os adultos, né? Então, homens adultos e mulheres adultas. Mulheres adultas, certo? Bom, aí aqui dentro de cadastrar, eu já vou fazer essa verificação, ó. Então, eu vou pegar aqui no finalzinho e vou fazer uma outra verificação. Se p.gênero for maior ou igual a 18, ou melhor, aqui seria igual a, sei lá, f, e p.idade é maior ou igual a 18, então a gente vai pegar mulheres adultas, né? Aí a gente vai pegar é, o nome, né? Nickname, e vai adicionar. Tá, eu tô pensando como é que eu vou salvar essas pessoas aqui. Eu vou salvar assim mesmo. Então, mulheres adultas, p.nickname, vai receber. Bom, aqui a gente tem um problema, né? Porque olha só, aqui eu tenho um dicionário, mas eu não sei se eu passo o nome, né? Porque ele só quer o quê? Ele está os adultos, né? Ele só quer os nomes das pessoas que possuem ali mais de 18 anos, certo? Então eu posso pegar e passar o próprio nome como sendo a chave. Então eu vou ter um dicionário em que vai ter a chave, que é o nome da pessoa, e o valor vai ser é, a própria chave, né? Que vai ser o próprio nome, certo? Bom, caso contrário, né? Na verdade, eu vou colocar aqui. Se p.gênero for igual a m e p.idade for maior do que 18, né? Maior ou igual, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar homens adultos, certo? Vai pegar aqui o nickname, né? p.nickname, certo? E daí a gente vai adicionar esse cara.
que é o próprio nickname. Beleza, então lista adulto pessoas, aqui eu vou fazer. Primeiro eu tenho que verificar novamente, né, se tem alguma pessoa no dicionário. Porque se não tiver nenhuma pessoa no dicionário, então isso aqui nunca vai acontecer, né? Porque isso aqui só vai acontecer. Isso aqui só vai acontecer. Deixa eu ver, calma aí. Cadastrar, beleza. Tá, vamos supor que eu queira listar os adultos antes de cadastrar alguém. Então vai dar BO, certo? Tá, então tem que verificar novamente se pessoas não estão vazios, né? Bom, verificando se pessoas não está vazio, eu tenho que verificar o gênero, certo? Então, eu tenho que verificar se o gênero não estiver vazio, como é que eu vou escrever? Vou colocar só se gênero for igual. Na verdade, eu vou passar aqui sexo. Então, se sexo, vou passar assim, ó. Se sexo for igual a M, a gente vai verificar se tem alguma pessoa que é adulta. Então, a gente vai verificar se homens adultos, certo? Se homens adultos, a gente vai imprimir print. Daí a gente vai ter esses caras, certo? Então aqui eu quero imprimir as chaves, que no caso são os nomes, né? Os nicknames. Tá, então aqui eu posso fazer um for adulto em homens adultos. Ponto values, certo? E aqui eu vou imprimir. Olha só, eu vou colocar aqui se homens adultos. Colocar aqui print homens adultos, certo? Dois pontos. E aqui eu vou colocar print. E agora eu vou simplesmente colocar, né? Adulto. Beleza? Na verdade, aqui tem um probleminha, né? Porque p.nickname é um nome, então tá certo. E aí, nickname. Então aqui tá certo. Eu pensei que ia ter que colocar ponto .nickname, né? Deixa eu ver. Ó, p.nickname, p.nickname. Vai receber nickname. Agora eu tô em dúvida se eu devo colocar aqui nickname.nickname. Porque se eu colocar só nickname, deixa eu ver. p.nickname, não tem p.nickname. Então aqui vai ser, na verdade, p.nickname duas vezes, né? Aqui é p.nickname. E aqui também é p.nickname, certo? Ou seja, o dicionário pega a chave e vai receber a própria chave. O nickname aqui vai ser justamente o nome, certo? Beleza. Então, se nickname em pessoas, beleza. Se pessoas, sexo igual a M, se homens adultos, print homens adultos. Tá, então aqui ele vai estar imprimindo os valores. Só que os valores são os nicknames. Então vai aparecer lá o nome de todo mundo. Bom, só que pode acontecer da gente não ter ninguém, né, do sexo masculino maior de 18 anos. Então a gente vai colocar lá. Não existe homens maiores de 18 anos. Certo? Bom, e no caso do sexo não ser M, o sexo vai ser o quê? Masculino, certo? Então a gente faz aqui. Elif, sexo. Na verdade, Elif, sexo for igual a feminino. Então a gente vai verificar, né, se tem alguma mulher adulta, certo? E daí a gente vai imprimir print e a gente põe
mulheres adultas. E daí a gente faz um for adulto em mulheres adultas.values e a gente imprime adulto, certo? Bom, aqui eu tô em dúvida, porque olha só, eu tô pegando um dicionário e tô adicionando, eu não sei se isso aqui só tá adicionando na string ou se tá adicionando no objeto. Porque quando eu faço isso aqui, P não é, né, uma string. P aqui é uma pessoa. É um objeto da classe pessoa. Então, esse P nickname aqui, ó. Então, eu tô pegando o objeto e tô pegando o nome. Então, é isso mesmo. P.nickname. Certo? Então, aqui não tem necessidade de eu colocar, por exemplo, ponto alguma coisa. Certo? Porque o valor já é um nome. Beleza? Bom, e pode acontecer também de ter pessoas, né? Mas não ter mulheres adultas. Então, a gente põe aqui um else e a gente imprime. Print não, não existem mulheres, não existe mulheres maiores de 18 anos, certo? Beleza. Bom, e no caso disso aqui não ser verdadeiro, significa que aqui eu vou ter um else e eu vou ter que printar, né? Não existe usuário cadastrado, certo? Beleza, então era só isso que o B deveria fazer, né? Na verdade, o C. Aqui é do item A, aqui é do item B, aqui é do item C, certo? Agora vamos para o item D, que particularmente para mim é a parte mais difícil. Bom, adicionar a amizade de duas pessoas. Essa função deve receber no mínimo dois nicks. Bom, aqui eu vou considerar dois nicks, certo? Deve receber dois nicks com parâmetros. Dentro dessa função, deve ser feita a chamada a função buscar do item B para encontrar as pessoas com estes nicks. Lembre-se que a amizade é uma via de mão dupla, ou seja, dadas as pessoas com esses nicks, lembre-se que a amizade está dada as pessoas com x e y, deve ser selecionado como amigo de y, mais y deve ser selecionado como amigo de x. Bom, e listar os nomes dos amigos da pessoa, passando o mínimo o nick dessa pessoa. Bom, aqui novamente eu vou considerar passando apenas o nick dessa pessoa, certo? Tá, então vamos lá. Então, def cria amizade. Vamos chamar assim. Def cria amizade. Bom, o parâmetro que eu vou ter que passar são dois, né? Quais são os parâmetros? Eu vou ter que passar o dicionário e vou ter que passar os dois nicks, certo? Então, aqui eu vou pedir o nick 1 e vou pedir o nick 2. Tá, esse programa, ele não pede para fazer validações de entrada, certo? Mas aqui, como eu fiz para um, eu vou fazer para todos. Então, aqui eu vou ter que fazer novamente. Se pessoas, certo? Aqui eu tenho que verificar se pessoas é maior do que 2, né? Porque, por exemplo, vamos supor que tenha uma pessoa. Não tem como eu adicionar amizade de uma pessoa com outra, porque só tem uma pessoa. Então, tem que cadastrar outra pessoa primeiro. Então, eu vou verificar se o tamanho do dicionário é maior do que maior ou igual a 2, certo? Tem que verificar se é maior ou igual a 2. Beleza. Então, se o tamanho do dicionário for maior ou igual a 2, eu tenho que verificar se as duas pessoas estão cadastradas, certo? Então, eu tenho que verificar aqui. Se nick 1 é em... Se nick 1 em... Aqui eu coloco pessoas. And nick 2 em pessoas. Aí o que vai acontecer? Eu tenho que verificar
se esses dois são amigos, né? Eu não sei se isso aqui funciona, colocar nick 1 em e nick 2 em. Porque a gente poderia juntar, né? Se nick 1, nick 2 em pessoas, certo? Eu poderia juntar. Vamos deixar assim. Se nick 1 em pessoas e nick 2 em pessoas. Bom, a gente tem que verificar se eles são amigos, certo? Beleza. Ah, tá. O problema aqui, né, é a questão da via de mão dupla. Porque se, por exemplo, se X é amigo de Y, Y é amigo de X. Eu fiz um programa uma vez que tinha que fazer essa verificação se eram amigos e tava dando problema porque tava acontecendo de... Cadê? Deixa eu ver se essa questão. Eu não lembro o número da questão agora, velho. Strings... Não, teste 001. Eu não sei como eu salvei o nome dessa questão, cara. Uhum. Tava dando um problema de que tava criando uma relação. Por exemplo, vamos supor que tem três pessoas, né? Antônio, sei lá, Antônio, Adrian e Felipe. Então, se Antônio fosse amigo de Adrian e Adrian fosse amigo de Felipe, mas Antônio não fosse amigo de Felipe, ele ia juntar, dizer que Antônio era amigo de Felipe. Mas a relação é Antônio amigo de Adrian, Adrian amigo de Felipe. E não Antônio, por ser amigo de Adrian, necessariamente é amigo de Felipe. Então, tá batendo esse BO, né? Agora eu não sei como fazer esse tratamento aqui. Pô, eu não lembro qual foi a questão, cara. Deixa eu ver se foi aqui. Não, também não. Não foi essa daqui também. Deixa eu ver, não foi essa, não foi essa. Ah, eu acho que foi essa questão aqui, né? Aqui, ó. Adicionar amizade. Tá vendo? Amizade bilateral. E aqui tava tendo uns problemas, né? Porque tem algumas possibilidades, ó. Ó, a possibilidade de um é eles já serem amigos, certo? Então eu já vou dizer aqui. Eles já são amigos, certo? A possibilidade 2 é o nome do primeiro ser igual ao nome do segundo. Então não tem como você ser amigo de si mesmo. Então tem muitas possibilidades, velho. Só que eu não sei se esse programa tá funcionando. Ele tá indicando aqui algum erro. Tá, vamos tentar executar esse programa e ver se tá funcionando. Tá, vamos lá, adicionar usuário. Vamos colocar aqui, usar o mesmo exemplo, tá? Antônio. Vou colocar aqui minha idade real. Beleza. Agora eu vou cadastrar o usuário, Adrian. Vou colocar a mesma idade. E vou colocar aqui, Felipe, certo? Entrada inválida. Assim, eu tenho que colocar um e aqui eu vou colocar Felipe, certo? E vou colocar a mesma idade. Agora eu vou adicionar amizade. Então eu vou colocar aqui 3 e vou colocar Antônio e vou colocar Adrian. Beleza. Agora eu vou colocar, adicionar amizade de novo. E vou colocar Adrian e vou colocar Felipe. Então, se eu pedir, por exemplo, Antônio, ele tem que me retornar só Antônio Adrian, certo? Olha lá, ó. Usuário Antônio é um dos cadastrados. Amigos de Antônio, Adrian, certo? Então, nesse caso daqui, eu acho que eu estava realizando um problema errado. Eu acho que foi aqui, ó, na busca, tá? A busca que eu estava fazendo estava errada. Bom, aqui basicamente a gente fazia o quê? Se usuários, então verifica se não está vazio e faz busca em usuário. Então, no caso, busca que era o parâmetro que eu recebia, né, para pegar os amigos. Então, eu verificava se o nome do nick que eu estou recebendo tá dentro, né, tá dentro ali. Aí, se usuários, ou seja, usuários é o nome do dicionário, se
usuários. E aí eu passo o nome da pessoa que estou buscando, no caso a chave, ponto amigos, ou seja, nota que amigos é similar, só que agora está dentro de uma lista. Então eu tenho que dizer print amigos de, aí eu coloco aqui busca, certo? O nome da pessoa que estou buscando. E aqui eu passo os parâmetros como sendo o usuários, né? Dicionário, busca, que é o nick da pessoa, ou o nome, né? E aqui seriam os amigos. Bom, pode acontecer dele não ter amigos, né? Então, no caso de busca aqui, deixa eu ver se estou fazendo corretamente. Deixa eu comparar aqui. Se usuários. Eu estou fazendo corretamente agora. Estou fazendo corretamente. Certo? A busca está correta. Então, aqui, se nick 1 e nick 2, agora vamos ver a questão dos amigos. Adicionar amizade. Aqui, ó. Se nick 1 e nick 2 em usuários, beleza. Aí eu tenho que verificar se eles já são amigos, né? Tá, então aqui é só eu fazer o seguinte, ó. Se nick 1 em nick 2, no caso seria pessoas. Aí agora eu passo nick 2, certo? E aqui eu passo o nome do atributo, né? Que no caso é amigos. Aqui, ponto amigos. Ou seja, se o nick 1 estiver, né, aqui dentro, eu vou dizer print fstring, né? Aqui eu coloco nick 1 e nick 2. Eles já são amigos, certo? Eles já são amigos. Bom, já estou aqui há 50 minutos nessa questão, tá? A prova só tem 2 horas. Enfim. Então, nick 1 e nick 2 já são amigos. Beleza. Só que eu tenho a possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Deixa eu lembrar aqui. Dentro aqui, né? Eu tenho que verificar se nick 1 não é igual ao nick 2. Elif nick 1 foi igual nick 2. Então, eu vou ter que imprimir. Você não pode ser amigo de si mesmo, né? Então, você não pode ser amigo de si mesmo. Não faz sentido. Então, você não pode ser amigo de si mesmo, certo? Bom, aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui agora, qual é o outro caso? Assim, caso contrário, né? A gente vai pegar nick 1, certo? Na verdade, não é nick 1, né? A gente vai pegar pessoas. Aí a gente vai passar aqui nick 1 e vai colocar ponto amigos. E aqui a gente põe ponto append. E aqui a gente vai passar o nick 2, certo? Bom, e como eles não são amigos, eu vou ter que pegar pessoas, né? Nick 2. Vou ter que ir em amigos. E vou ter que adicionar o nick 1. Certo? Beleza. Aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Pode ser o nick 1 não está ou o nick 2 não está. Então eu não sei como fazer essa verificação. Não sei se eu coloco um else de cara. Tipo, se eu colocasse um else aqui, eu teria que colocar algum dos dois não está, certo? Deixa eu ver se eu usei end in 2 vezes. Eu usei um end só. Se
nickname and nick2 em usuários e dá certo. Aqui eu tô fazendo, cadê a questão? Eu tô fazendo se nick1 em pessoas e nick2. Aqui eu poderia colocar se nick1 and nick2. Aqui, ó, and nick2 em pessoas. Beleza. Bom, se um deles não estiver, eu vou colocar else. Não sei, vai ter que fazer um para cada. Tem que fazer um para cada. Se nick 1 em pessoas and nick 2 not em pessoas, então a gente vai imprimir print. Aí aqui eu vou colocar nick 2, uma f-string, certo? Não está cadastrado. Bom, e a outra possibilidade, no caso, seria elif nick 1 not em pessoas and nick 2 em pessoas. Então, eu vou ter que imprimir uma f-string, né? Nick 1 não está cadastrado, certo? Beleza, ponto. E a outra possibilidade é que nenhum dos dois esteja cadastrados. Então aqui a gente tem um print, nenhum desses dois, né? Nenhum desses dois está cadastrado, certo? Bom, aqui a gente tem que ter o caso em que tem apenas uma pessoa, né? Então a gente pode ter elif len pessoas é igual a 1. Então a gente vai ter que imprimir print só existe uma pessoa, certo? Portanto, não não tem como, não há como adicionar amizades, né? Não há como adicionar amizades, certo? Não há como adicionar amizades. E o último caso está vazio, né? Então, não existe pessoa alguma cadastrada, certo? Beleza, então essa aqui era a parte mais difícil do problema, certo? Bom, e por fim, a gente vai ter que listar os nomes dos amigos. Olha só, esse item E, ele pede para listar os nomes dos amigos de uma dada pessoa. Só que, cadê? Aqui, ó. O item B, ele pede para buscar uma pessoa na rede social, passando o nick como chave. Mas ele tinha que retornar o objeto do tipo pessoa. Só que aqui, da forma que eu fiz, ó, o busca pessoa, ele está buscando a pessoa e está imprimindo já quem é os amigos, já qual é o gênero e já qual é a idade, certo? Ou seja, eu não vou criar, né, esse item E aqui, porque o item E ele já é feito aqui nessa função, certo? O item E já é feito nessa função aqui, que é listar os nomes dos... Ah, na verdade não. Aqui é só os nomes dos amigos. Então aqui vamos fazer assim. Ele pede para fazer algum retorno aqui. Não. Tá, então por fim a gente cria def mostra amigos. O parâmetro vai ser pessoas, certo? E vai ser o nome da pessoa que a gente quer saber o nome dos amigos. Então, nome de amigos, certo? Então, novamente, a gente tem que verificar se tem gente ali dentro, né? Se pessoas. Aí a gente vai pegar e vai printar uma f-string aqui, certo? Daí a gente põe amigos de... E aqui a gente coloca o nome da pessoa, né? Então, nome de amigos.
E aqui a gente põe dois pontos. E aqui a gente põe o dicionário, né, com o nome dos amigos. Então aqui seria o quê? Seria, deixa eu ver, seria pessoas. Aí a gente passa a chave, né, que é o nome dos amigos. E aqui a gente põe ponto amigos. Tá, eu vou pausar aqui rapidão, que eu tô gravando, né, mas